A compreensão do movimento sempre despertou a curiosidade da humanidade. Desde a antiguidade, filósofos e estudiosos observavam a queda dos corpos, o deslocamento dos animais, o movimento dos astros e o comportamento dos objetos lançados. Durante muitos séculos, essas observações eram explicadas principalmente por ideias filosóficas, sem a realização de experimentos sistemáticos. Com o desenvolvimento do método científico, especialmente a partir do Renascimento, a física passou a basear suas explicações na observação cuidadosa, na experimentação e na comparação entre resultados. Esse processo permitiu descobrir leis que descrevem o comportamento da natureza de maneira cada vez mais precisa. O estudo do movimento constitui um dos principais ramos da mecânica, área da física dedicada à descrição das causas e das consequências dos movimentos dos corpos. Compreender por que um objeto permanece parado, por que acelera, desacelera ou muda de direção tornou-se essencial para explicar fenômenos cotidianos e desenvolver tecnologias como veículos, pontes, edifícios, máquinas, aeronaves e satélites. Entre as grandezas fundamentais da mecânica destacam-se a posição, o deslocamento, a distância percorrida, o tempo, a velocidade, a aceleração, a massa e a força. Essas grandezas permitem descrever quantitativamente o comportamento dos corpos. Cada uma possui significado específico e contribui para a compreensão dos fenômenos mecânicos. A posição indica onde um corpo se encontra em determinado instante. O deslocamento representa a mudança de posição entre dois momentos. A distância percorrida corresponde ao caminho efetivamente realizado durante o movimento. O tempo permite acompanhar a evolução dos acontecimentos. A velocidade informa a rapidez e a direção do deslocamento, enquanto a aceleração descreve como a velocidade varia ao longo do tempo. A massa está relacionada à quantidade de matéria de um corpo e influencia sua resistência às mudanças de movimento. A força representa uma interação capaz de alterar o estado de movimento ou provocar deformações. A relação entre força e movimento foi motivo de intenso debate ao longo da história. Durante muitos séculos acreditava-se que um corpo somente permaneceria em movimento enquanto uma força estivesse continuamente atuando sobre ele. Essa interpretação parecia compatível com situações do cotidiano, como empurrar um carrinho ou puxar um objeto sobre o chão, pois quando a força deixa de ser aplicada, o movimento geralmente cessa. No entanto, essa observação é fortemente influenciada pela presença do atrito, uma força que se opõe ao movimento. As ideias começaram a mudar com estudos mais cuidadosos realizados durante os séculos XVI e XVII. Experimentos mostraram que, na ausência de forças resistentes significativas, um corpo tende a manter seu estado de movimento por muito mais tempo. Essas observações abriram caminho para uma nova compreensão da dinâmica dos corpos e prepararam o terreno para as contribuições de Isaac Newton, que reuniu diversos conhecimentos anteriores em um conjunto de leis fundamentais capazes de explicar uma enorme variedade de fenômenos naturais. O conceito de inércia tornou-se uma das bases da mecânica. A inércia corresponde à tendência que todos os corpos possuem de conservar seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, desde que nenhuma força resultante atue sobre eles. Quanto maior a massa de um corpo, maior é sua inércia, pois se torna mais difícil modificar seu estado de movimento. Esse princípio explica diversas situações do cotidiano, como o movimento dos passageiros de um automóvel durante uma frenagem brusca, o uso do cinto de segurança e a dificuldade em colocar objetos muito pesados em movimento. A primeira lei de Newton formaliza exatamente esse comportamento. Ela estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a força resultante sobre ele é nula. Essa lei mostra que o movimento uniforme não necessita de uma força contínua para existir. Na realidade, as forças tornam-se necessárias quando se deseja modificar a velocidade, alterar a direção do movimento ou vencer forças resistentes como o atrito. A segunda lei de Newton estabelece a relação entre força, massa e aceleração. Ela demonstra que a aceleração produzida em um corpo depende da intensidade da força resultante aplicada e da massa do próprio corpo. Objetos leves aceleram com maior facilidade quando submetidos à mesma força que objetos mais pesados. Essa relação é fundamental para compreender desde o movimento de um carrinho de supermercado até o lançamento de foguetes espaciais.
Associado à segunda lei está o conceito de quantidade de movimento, também chamada de momento linear. Essa grandeza depende da massa do corpo e de sua velocidade, representando o estado de movimento do objeto. Quando uma força atua durante determinado intervalo de tempo, ocorre uma variação nessa quantidade de movimento. Esse conceito é extremamente importante para compreender colisões entre veículos, impactos esportivos, funcionamento de airbags, sistemas de amortecimento e diversos processos industriais. A terceira lei de Newton descreve as interações entre corpos. Sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, recebe simultaneamente uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Essas forças atuam em corpos diferentes, razão pela qual não se anulam. Esse princípio explica o deslocamento de foguetes, a propulsão de barcos, o impulso produzido ao caminhar, o voo das aves e até mesmo o simples ato de empurrar uma parede. Outro conceito importante é o momento de uma força. Nem sempre uma força provoca apenas deslocamentos lineares. Dependendo do ponto onde é aplicada, ela pode produzir rotações. Esse efeito pode ser observado ao abrir uma porta pela maçaneta, utilizar uma chave de roda, girar uma torneira ou movimentar uma alavanca. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior tende a ser sua capacidade de provocar o giro do corpo. O estudo do equilíbrio analisa as condições nas quais um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme sem sofrer alterações. No equilíbrio estático de um ponto material, todas as forças que atuam sobre o corpo se compensam completamente. Isso significa que nenhuma força resultante provoca aceleração. Essa condição é fundamental no projeto de edifícios, pontes, torres, guindastes e inúmeras estruturas utilizadas na engenharia. Quando os corpos realizam movimentos circulares, surgem características diferentes das observadas nos movimentos retilíneos. Mesmo que a rapidez permaneça constante, a direção da velocidade muda continuamente ao longo da trajetória. Essa mudança exige a existência de uma força resultante dirigida para o centro da trajetória circular, denominada força centrípeta. A força centrípeta não constitui um novo tipo de força. Ela representa apenas a resultante das forças já existentes que atuam em direção ao centro do movimento circular. Dependendo da situação, essa força pode ser exercida pela tensão de uma corda, pelo atrito entre pneus e asfalto, pela força gravitacional ou pela força normal exercida por uma superfície. Sua função é manter o corpo descrevendo a trajetória curva. Se essa força deixar de atuar, o corpo tende a seguir em linha reta, conforme estabelece o princípio da inércia. Os movimentos circulares estão presentes em inúmeras situações do cotidiano. Automóveis realizando curvas, satélites orbitando a Terra, ventiladores, centrífugas, brinquedos de parques de diversão, rodas de bicicleta e o movimento dos planetas ao redor do Sol são exemplos da aplicação desses princípios. A hidrostática é o ramo da física que estuda os líquidos em equilíbrio. Ela procura compreender como os fluidos exercem pressão e como interagem com os corpos mergulhados em seu interior. Esse conhecimento possui aplicações importantes na engenharia, na medicina, na construção civil, na navegação e em diversos equipamentos industriais. A pressão em um líquido aumenta à medida que a profundidade cresce. Isso ocorre porque as camadas inferiores sustentam o peso das camadas superiores do próprio líquido. Consequentemente, um mergulhador sente maior pressão sobre o corpo quanto mais profundamente desce. Da mesma forma, barragens apresentam paredes mais espessas em suas partes inferiores para suportar o aumento da pressão exercida pela água. O princípio de Sevin descreve justamente essa relação entre profundidade e pressão em líquidos em equilíbrio. Ele demonstra que a pressão depende da diferença de nível entre dois pontos do líquido e não do formato do recipiente. Assim, recipientes com formas completamente diferentes, mas contendo o mesmo líquido e apresentando a mesma altura da coluna líquida, exercem a mesma pressão no fundo. O princípio de Pascal afirma que uma variação de pressão aplicada a um fluido confinado transmite-se integralmente para todos os pontos do líquido. Esse princípio é utilizado em diversos equipamentos hidráulicos, como freios automotivos, elevadores hidráulicos, macacos hidráulicos, prensas industriais e máquinas utilizadas na construção civil.
Esses dispositivos permitem multiplicar forças, facilitando a realização de trabalhos que exigiriam enorme esforço físico. Outro conceito fundamental é o empuxo, força exercida pelos fluidos sobre corpos neles imersos. Essa força atua verticalmente para cima e resulta da diferença entre as pressões exercidas sobre as partes inferior e superior do objeto. O empuxo explica por que diversos objetos parecem mais leves quando mergulhados na água. O princípio de Arquimedes estabelece que o empuxo exercido sobre um corpo corresponde ao peso do fluido deslocado por ele. Essa descoberta tornou-se uma das mais importantes da hidrostática e explica o funcionamento de navios, submarinos, boias, balões e inúmeros equipamentos utilizados na engenharia naval e aeronáutica.